Então, nós estamos em 2 Reis 4 e estamos ainda nessa história da Sunamita. Então, queremos avançar mais um pouco. São 2 milagres que aconteceram nessa história e já falamos um pouco sobre a relação, mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação entre os 2 milagres. Quais eram os 2 milagres? O primeiro, que a mulher teve um filho, e o segundo, que o filho do milagre, o filho sobrenatural, o filho que ela não poderia ter, ela perdeu esse filho. É até uma coisa um pouco contraditória na nossa mente, como que um filho milagroso, como que um filho que Deus deu poderia depois ser tirado dela. Mas o filho morreu e depois foi ressuscitado. Então, o segundo milagre é da ressurreição. Então, a gente já viu vários detalhes sobre essa história. Falamos sobre a persistência da mãe, o princípio importante para o reino de Deus, para aquilo que Deus quer fazer, da persistência, da insistência da mãe. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa diferença entre os 2 milagres, entre o milagre de conceber um filho e o milagre de ressuscitar, né, a vida, porque as duas coisas representam algo que é importante para o reino, que a gente já falamos, acho que algumas vezes, que tudo que é realmente do reino de Deus, para construir o reino, para ser o reino de Deus e não o reino humano, porque as coisas de Deus são muito parecidas. Assim, a gente pode fazer algo muito parecido com o reino de Deus e não ser o reino de Deus. Até a vida cristã, assim, a gente tem muitas coisas que a gente não consegue produzir na vida cristã, mas tem muitas coisas, muitas atividades, né, oração, certas disciplinas, certos aspectos da vida cristã que até podem ser feitas quase iguais, né? Assim, não são idênticas, mas são bem parecidas. Então, temos muito problema coletivamente também, a igreja. Muitas coisas podem ser feitas quase da mesma forma que o genuíno, mas não é o genuíno. Então, esses milagres mostram para nós assim, que o reino de Deus, verdadeiramente, para ser o reino, depende do sobrenatural. Aquilo que o homem consegue produzir, aquilo que o homem, assim, existe uma vida de obediência a Deus, existe uma correspondência que nós temos a Deus, que Ele espera de nós, mas aquilo que realmente vai construir o reino precisa ser feito através de uma ação sobrenatural. Então, Eliseu representa isso, ele representa a demonstração e o que ele estava fazendo, o que Deus estava fazendo através da vida dele, era mostrar esse reino que vem pelo sobrenatural. Então, antes de falar um pouco mais sobre essa segunda etapa, porque então o que nós vamos mostrar hoje é que o filho que foi gerado, eu vou só mostrar essa parte inicial para vocês entenderem o que estou, assim, o contraste. As duas coisas, a mulher conceber um filho foi um milagre, e a mulher recebeu o filho de volta da morte, claro que foi um milagre. Qual dos 2 milagres é maior? Né? Assim, quando você compara um milagre com outro, às vezes é assim, o que é sobrenatural, então, a princípio não tem uma coisa maior que outra. Mas eu quero fazer essa comparação porque a gente precisa entender essa diferença entre uma parte e outra. As duas partes, os 2 aspectos
são sobrenaturais, né? Esse filho veio até assim, vamos dizer assim, qualquer filho, né? Meu neto que está vindo aí é um milagre, qualquer filho é um milagre. Quando você pensa no que Deus fez, o que Deus produziu assim, para essa forma da vida que Deus colocou, assim, é uma coisa milagrosa. Quando você pode estudar, você pode entender todos os princípios científicos, biológicos, mas você não tem como não dizer que é um milagre. Agora, o milagre nesse caso é que a mulher ou o marido dela, nessa história ele não falou claramente se era a mulher que era estéril ou se era o marido dela que estava muito velho, mas era impossível eles terem um filho. Então, para ter um filho aqui era um milagre, podemos dizer que era um milagre duplo, né? Um milagre dobrado, porque qualquer nascimento é um milagre, mas esse era mais ainda porque eles não podiam ter um filho. Mas eu queria que vocês notassem, e depois a gente vai fazer uma aplicação, para entender assim que é uma coisa um filho nascer por um milagre, e é outra coisa o filho morrer e ressuscitar. Né? Tem algo no reino de Deus que é a vida da ressurreição, passar pela morte, que é, se eu posso usar essa expressão, um milagre maior ainda do que o milagre de ter um filho que não podia ter. E uma das coisas que você pode ver nessa história, só uma comparação rápida, depois a gente vai ver outras confirmações disso, mas veja só a diferença do profeta Eliseu, da participação dele, de como aconteceu o primeiro milagre e como aconteceu o segundo milagre. O primeiro milagre é aquela parte da história que a gente já viu, que a mulher sunamita convidou Eliseu para comer com ela, depois ele vinha várias vezes comer com ela, depois ela queria hospedar mais ainda a presença de Deus através do profeta, então ela fez um quarto, um lugar especial para ele poder se alojar ali. E depois que ela fez tudo isso, o profeta Eliseu quis saber o que ele podia fazer, não ele, mas Deus, mas o que ele podia fazer para retribuir. Até inicialmente era uma coisa que ele ia fazer. Porque ele falou assim, será que eu posso falar com o rei, com o comandante do exército? Será que eu posso pedir algum favor? Isso era uma coisa que ele ia fazer. Mas como ela não quis nada, não precisava de nada, ele ficou sabendo, através de Geazi, o servo dele, que ela não tinha filho. Então, segundo Reis 4, só confere com isso aqui, né? Versículo 14, quando Eliseu fala assim, que se há de fazer por ela? Disse Geazi, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama-a. E chamando a ela, ela se pôs à porta. Versículo 16. Disse Eliseu, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Então, o que chama atenção aqui nesse milagre é que Eliseu não orou, ele não ficou preocupado. Oh Deus, então, o que o Senhor me diz? Esse casal não tem um filho, o Senhor quer dar um filho? É da tua vontade? Eu posso dizer que que o Senhor vai dar um filho a eles? Não, ele não ora, até assim a gente fica assustado com a simplicidade. Eu quero usar uma expressão que, lógico, que não é só uma forma de comparar. Esse milagre pareceu muito fácil, né? Porque ele não passou... Eliseu não precisou orar, ele não precisou suplicar, ele não precisou jejuar, ele não precisou assim, ficar perseverando na oração. Deus, não veio o filho ainda. Né? A gente conhece outras histórias, como de Abraão e Sara, como Ana, que ficaram tempos orando. Né? Não foi algo que aconteceu já de imediato. Então, esse milagre foi muito rápido e, entre aspas, muito fácil, né? No sentido assim de que ele simplesmente falou com ela, ela não tem filho?
Geazi, ela não tem filho? Ah, então chame. Ele não para orar, ele não para receber uma palavra de Deus, ele simplesmente fala, daqui a um ano você vai ter um filho. E ela se assusta tanto que ela fala, não brinque comigo. Então agora vamos ler o que aconteceu no segundo milagre, agora não enfatizando, nós já falamos bastante sobre a parte da persistência da mãe, né, da sunamita. Ela foi persistente, a gente falou bastante sobre isso. Mas agora eu quero falar do ponto de vista, agora sim, da participação do profeta Eliseu. Então vamos ler aqui. Tem toda aquela parte da história em que Geazi vai lá, ela está chegando, Eliseu vê de longe, ele manda Geazi perguntar se está tudo bem, ela não dá informação nenhuma para Geazi, chega no profeta Eliseu, agarra os pés dele. Geazi acha que é um gesto impróprio, então ele vai tirar a mulher, de onde ela está, o que ela está fazendo ali, da posição, e Eliseu manda permanecer. Ele não sabe o que é, e aí ela fala que ela, na verdade, ela não fala, fica até uma interrogação, como ela começa a falar assim, Eliseu, eu pedi um filho? Ela nem termina a frase. Pois é, então, eu não pedi um filho, mas meu filho morreu. Ela nem termina a frase. Eliseu já capta e manda Geazi lá na frente com o bordão para colocar o bordão no rosto do menino. Mas ela não aceita. Ela podia falar assim, bom, Eliseu é um homem de Deus, ele mandou Geazi, é o bordão do profeta, eu posso confiar que está tudo bem, né? Ela não aceitou e insistiu que Eliseu fosse. Ok, então no versículo 30 ela fala isso, né? Então ele se levantou e a seguiu. Aí fala sobre como Geazi passou, ele já tinha ido na frente, pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, então deu tempo de Geazi ir até lá e voltar uma parte do caminho, encontrar Eliseu e a sunamita ainda a caminho da casa dela. Então ele voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não despertou. Às vezes a Bíblia usa essa expressão, assim, despertar, acordar, como voltar da morte, né? Assim, o próprio Jesus usou isso em relação a Lázaro, assim, eu vou acordá-lo do sono. Mas na história aqui, assim, fica uma certa interrogação. Eliseu sabia que o menino estava morto? Porque quando ele chega, no versículo 32, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto. Então eu não posso afirmar, mas é possível que foi nessa hora que Eliseu realmente viu que o menino tinha morrido, porque até então ela não tinha falado, mas pode ser também que ele já tinha deduzido, pode ser que ele soubesse já. Mas enfim, o que eu quero, assim como a gente viu várias coisas confirmando a insistência, a persistência da mãe, eu quero agora que vocês vejam como esse milagre, como é um contraste. Eu não acho que esses contrastes são por acaso. Existe um contraste muito grande entre o primeiro milagre e o segundo milagre. O primeiro milagre, Eliseu não ora, assim, ele nem... Porque existem milagres que acontecem como pequena súplica, né? Assim, Senhor, por favor, cura. Só uma frase e Deus já cura. Esse aqui, não houve oração, pelo que está contando aqui. Não houve oração. Né? Simplesmente ele disse, vai acontecer isso. Então, o primeiro milagre, não que isso implique que não tenha sido assim, uma operação sobrenatural de Deus, muito sobrenatural. Mas o que eu quero mostrar é que nessa história está colocando as duas coisas em contraste.
Da primeira vez, a mulher não pediu e ganhou. Eliseu não precisou orar e simplesmente falou, vai acontecer, e aconteceu. Agora não, o menino morreu, a mulher é persistente, ela vai atrás, ela tem uma atitude, não vou falar com ninguém, não vou ficar lamentando, eu vou atrás do profeta. Então tem toda a história da persistência dela. Ela não aceita o servo Geazi, ela não aceita, e realmente ela fez bem em não aceitar, porque não deu certo, né? Ele foi lá, colocou o bordão e não adiantou. Até no nosso esbocinho aqui eu coloquei no número 4 que não era um caso para Geazi. Existe, então, só parando um momentinho nessa questão, é outra coisa que a gente não sabe interpretar. Quando Eliseu falou com Geazi, pega meu bordão, vai rápido, não demora pelo caminho, não cumprimente ninguém, vai rápido lá, coloca seu bordão. Será que Eliseu achou que isso seria suficiente? A gente não sabe. Até aparentemente parece que sim, né? Vocês não querem só fechar a portinha para mim? Parece que Eliseu achou assim, ou era uma prova para a persistência da mãe. A gente não sabe, mas aparentemente até ele achou. Nós não temos um outro exemplo de que Geazi tenha feito isso em algum outro caso. A gente não tem. Do jeito que Eliseu fez com Geazi, até parece que era costume, né? Geazi, eu não vou lá, mas você vai, leva o meu bordão, né? É a autoridade de Eliseu que ele está passando para Geazi. É um princípio válido, né? Mais ou menos, a gente pode comparar, não precisamos abrir no texto do Evangelho, mas conta como Jesus, nos Evangelhos, nos 3 Evangelhos, conta como Jesus, antes de morrer e ressuscitar, antes dos discípulos, os apóstolos receberem o Espírito Santo e terem realmente a autoridade de Deus, o Espírito Santo neles e agindo com o corpo de Cristo na terra, mas enquanto Jesus ainda estava na terra, ele deu, diz em Lucas 9, ele deu autoridade para os discípulos e falou com eles, vocês vão de 2 em 2 e cheguem nas aldeias, cheguem nas vilas, nas pessoas, pode curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. A gente não conta um exemplo, né, um caso de ter ressuscitado os mortos, mas está escrito lá nas instruções de Jesus que era para eles fazerem todas essas coisas. E eles voltaram, né, dos 12 não conta, mas dos 70 que foram depois, conta que eles voltaram e ficaram sem Jesus. Eles ficaram exuberantes, Jesus, até os demônios estão nos obedecendo. Então, Jesus passou a autoridade dele para os 12 e depois para os 70. Só que não era uma coisa que foi permanente, porque foi permanente só depois que o Espírito Santo veio, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Mas tem um caso bem interessante na Bíblia também, nesse período da vida de Jesus, tem um caso em que os discípulos não conseguiram, vocês lembram disso? Teve um caso em que os discípulos não conseguiram usar a autoridade de Jesus. E até hoje, assim, tem várias coisas que a gente fica assim, fica uma interrogação. Eu confesso, sim, que esse texto, né, acho que conta também nos vários evangelhos, mas em Mateus, no capítulo 17, que foi logo depois do Monte da Transfiguração. 3 discípulos estavam com Jesus no monte, mas os outros discípulos estavam ali com a multidão. E quando Jesus e os 3 descem do monte, vem um pai, procura Jesus, fala, Jesus, por favor, tenha misericórdia. Dá até a impressão que ele estava procurando Jesus e não estava achando. Então ele chega para Jesus e fala,
Jesus, por favor, me ajude. Meu filho, ali conta que o filho tinha acessos epilépticos e tudo, e aí ele fala assim, e eu levei para os seus discípulos, e eles não conseguiram me ajudar. E Jesus reage, essa reação de Jesus, que eu confesso que eu não entendo muito, né? Porque Jesus, assim, é uma das raras ocasiões em que você vê Jesus bravo. Assim, ele até aparenta, assim, se a gente não soubesse que é Jesus, que ele tem reações perfeitas, que ele não está fazendo nada por irritação humana, se fosse de um homem qualquer, eu ia dizer, puxa, isso é irritação, isso é impaciência, isso, né, assim, isso não é uma reação devida, porque ele fica bravo, ele fala assim, ai, quanto tempo que eu vou ficar com vocês, quanto tempo eu vou ter que suportar vocês, ele fica bravo. E aí ele expulsa o demônio, aí os discípulos chegam depois e falam assim, e aí Jesus, por que a gente não conseguiu? E ele falou assim, primeiro ele fala, olha, vocês tiveram pouca fé, mas depois ele fala uma outra coisa, que essa outra resposta me faz perguntar, mas então por que o senhor estava bravo? Porque ele fala assim, esta casta só sai com jejum e oração, né? Mas eu estou contando essa história só para dizer assim, existem situações, quem que é Geazi aqui nessa história? Ele é uma pessoa que ele não tem, diante de Deus, ele não tem um relacionamento com Deus, né? Até depois a gente vai descobrir que ele nem tem um coração muito transformado, né? Então, Geazi, ele não é uma pessoa, ele é um servo de um profeta, e a gente fica pensando, mas isso é uma boa coisa, porque Eliseu começou sendo servo de Elias. Então, talvez até Eliseu estivesse pensando, Geazi vai ser alguém que vai entrar no ministério, que vai dar sequência, né? Ele vai aprender, ele vai ser um filho de um profeta, ele vai ser alguém que vai também ter esse dom de Deus, né? Mas Geazi, ele não tem, ele chega lá, coloca o bordão, não deu certo, ele não sabe o que mais fazer, ele não ora, ele não tem essa vivência com Deus, ele não tem relacionamento com Deus, ele está simplesmente cumprindo uma ordem. Poderia dar certo? Poderia, embora a gente não tenha um outro exemplo mostrando que Geazi usou o bordão do profeta e deu certo. A gente não tem esse exemplo. Mas poderia dar certo. Só que esse caso, é isso que eu penso, pode ser que essa parte da história, mostrando que Geazi não conseguiu nada, pode ser que isso seja para mostrar que Geazi não é uma pessoa sincera com Deus, ele não é uma pessoa que realmente busca a Deus, então ele não é capacitado. Pode ser esse o objetivo dessa parte da história. Mas pode ser também, o que eu estou querendo mostrar é que esse milagre de ressuscitar um morto, né, tudo é sobrenatural, desde uma pequena coisa, vai mostrar outros, assim, o que é o milagre mais difícil, né? Vai ter um machado que afunda na água, que Eliseu faz boiar. Isso é um milagre grande ou isso é um milagre pequeno, né? Isso usou muito poder de Deus ou isso usou pouco poder de Deus? Mas existem diferenças. O que eu estou querendo mostrar é que, mesmo entre um milagre que é igualzinho a outro, né, Jesus ressuscitou 3 mortos durante o ministério dele. Mas a ressurreição de Lázaro foi algo que envolveu Jesus muito mais do que os outros 2 casos. Então, existem situações, talvez uma por causa de ser uma ressurreição, que a gente quer observar que a maior, isso eu quero mostrar assim, mas acho que todo mundo já tem mais ou menos essa noção, de que a maior demonstração do poder do reino de Deus é ressuscitar dos mortos. Isso fica muito claro no Novo Testamento.
é o último inimigo a ser vencido, né? A Bíblia fala, né? É o último inimigo, né? Em Coríntios fala, em Apocalipse, o último inimigo que vai ser subjugado definitivamente é a morte, né? Tem várias outras confirmações de que a ressurreição dos mortos é a maior demonstração do poder de Deus. Daqui a pouco eu quero ler para vocês, né, a gente lê junto em Romanos, onde fala que Jesus foi declarado, foi evidenciado, foi proclamado Filho de Deus. Como? De que forma que Jesus foi proclamado para o mundo Filho de Deus? Pelo fato da encarnação, pelo fato do nascimento de uma virgem, eu pensaria assim, e claramente isso é uma grande evidência de que Jesus era o Filho de Deus, ele não era simplesmente filho de um casal, ele não teve um nascimento normal. Então a encarnação de Jesus é uma grande evidência, mas não é o que a Bíblia coloca, não é o que o texto coloca. Como que Jesus foi evidenciado, declarado Filho de Deus? Romanos 1,4. Ele foi evidenciado Filho de Deus por causa da ressurreição dos mortos. Então, isso é uma das razões porque esse milagre é diferente. É sobrenatural. E eu estava pensando um pouco sobre isso. Assim, quando a gente pensa sobre Jesus, isso é uma das coisas assim, que nós, o homem na história, distorceu um pouco. Porque se você for pensar o que é mais comemorado, o que é mais celebrado da vida de Jesus na história da igreja, pelas datas, o que é mais celebrado? O nascimento, que não foi a data certa que ele nasceu, mas é o dia 25 de dezembro, é a data do nascimento de Jesus. A Páscoa é um grande feriado, mas pensa bem, qual dos dois chama mais atenção? Apesar que hoje as pessoas normalmente nem pensam nem na Páscoa e nem no Natal, às vezes não pensam no sentido real. Mas assim, o fato de que a igreja colocou o nascimento de Jesus como a grande data. Mas quando você olha o Novo Testamento, olha, não estou menosprezando a encarnação. O nascimento de Jesus é um milagre incomparável. Ele ter se feito homem, só o fato de Deus se tornar homem e a forma como isso aconteceu é algo tremendo e não é de forma nenhuma para diminuir. Eu só quero dizer assim, do ponto de vista do Novo Testamento, o que é enfatizado não é quando os apóstolos pregavam, assim, olha, Jesus, esse homem que andou na nossa geração, que muitos, né, na época eles podiam falar assim, muitos de vocês viram Jesus. Esse Jesus, ele não era um homem comum. Sabe por que eu sei que Jesus não era um homem comum? Porque ele nasceu de uma virgem. Eles não falavam isso. Não era essa a prova que depois os apóstolos usavam para proclamar Jesus como Filho de Deus. O que eles usavam para proclamar? O fato dele ter ressuscitado dos mortos, a ressurreição. Então, a vitória do reino de Deus sobre a morte é o que é assim de máximo. Esse é o poder do reino de Deus. É como na história que os filhos de Israel saíram do Egito. Lembra que as primeiras pragas, né, os primeiros milagres que Deus fez por meio de Moisés, os magos do Egito conseguiram imitar. Lembra disso? Então, acho que, eu não me lembro agora o número, se eram 2 ou 3. As primeiras pragas, Moisés fazia, aí os magos faziam igual, aí o faraó falou assim, então, né? A gente também, né? A gente também consegue fazer isso, né? Só que depois chegou um ponto que eles não conseguiram fazer mais. Então, a gente pode dizer curas, provisões, coisas sobrenaturais acontecem pelo poder
maligno. Acontece pelo poder de Deus, mas acontecem também por um poder maligno? Acontecem, né? Tem muitos sinais, até previsão, falar de uma coisa que vai acontecer no futuro, muitas coisas. Tem imitações, tem coisas que são feitas também pelo poder maligno. Agora, ressuscitar dos mortos, impossível. Não tem nenhum poder paralelo, não existe nenhum poder sobrenatural a não ser o poder sobrenatural de Deus. Então, esse é um dos aspectos que a gente quer ver aqui. Deus deu um filho para a mulher sunamita, isso é um grande milagre, isso Deus está mostrando que o reino de Deus só é gerado por algo que vem de Deus. O reino de Deus não é gerado por nosso esforço, por nossa capacidade própria. Não é. O reino de Deus vem pelo sobrenatural. Agora, mais um passo. O reino de Deus é evidenciado pela ressurreição. A ressurreição é algo incomparável, é o máximo. A vitória sobre a morte é o poder máximo do reino de Deus, e por isso não era um caso para Geazi, não era para ele fazer. Outra vez, se Eliseu já sabia disso, eu não sei, mas Deus quis mostrar que Geazi não ia poder chegar lá e simplesmente colocar o bordão. Agora vamos olhar, continuando a história aqui, vamos ver assim, o próprio Eliseu. Geazi não podia. Eliseu falou assim, chega lá com o meu bordão, coloca o meu bordão no rosto do menino, e deu a entender assim, tá bom, coloca o bordão lá e vai dar certo. Não deu certo, com Geazi não deu certo, mas nem com Eliseu foi um caso de chegar lá e colocar o bordão lá e sair. Aliás, ele não usou o bordão, ele não usou o cajado dele. Okay? Então vamos ler aqui então do versículo 32 em diante. Então, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. E a gente já viu isso no primeiro milagre desse capítulo, com a viúva, o azeite da viúva, que Eliseu mandou ela pegar todas aquelas vasilhas e fechar a porta. Nem todas as coisas, Deus faz algumas coisas para que as pessoas vejam, para que as pessoas creiam. Mas muitas coisas são feitas atrás de portas fechadas. A própria oração, Jesus ensina, em Mateus 6, que a oração deve ser feita não nas esquinas para todo mundo ver, então tem muitas coisas. Jesus, quando ele foi também ressuscitar a menina de Jairo, ele colocou todos os escarnecedores, as pessoas que não criam, colocou tudo para fora e fechou a porta. Então, essa ideia de fechar a porta, de ficar a sós com Deus, é algo também muito significativo aqui. Então, ele chegou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então agora ele vai orar para receber o filho. Quando ele falou que ela ia ter um filho, ele nem orou. Mas agora ele orou. Mas só a oração também não foi suficiente. Ele não só orou, o que mais que ele fez? Então todo esse processo aqui, lógico que isso aqui não é um manual para como ressuscitar um morto. Então, você quer saber como ressuscitar um morto? Faz assim. Apesar de que alguém fez quase igual a ele, ou ele está fazendo quase igual a alguém. Quem foi? Quem que fez quase a mesma coisa? Quantos mortos foram ressuscitados no Velho Testamento? Vamos lembrar? Quantos mortos foram ressuscitados no Velho Testamento? 3. Esse aqui é o segundo caso.
O terceiro caso é aquela história engraçada, assim, do cadáver ser jogado sobre os ossos de Eliseu, né? Esse não aconteceu ainda. O primeiro caso foi com Elias. E Elias fez algo quase idêntico. O menino morreu, lembra? Ele foi lá onde ele foi sustentado depois que o córrego secou, né? Estava naquele período de seca. Deus mandou ele ir lá para Sidom. Lá ele encontrou uma viúva em Sarepta e a viúva não tinha nada para comer, né? Então Deus prometeu que a farinha não ia acabar, o azeite também. Aí depois que ele tá tudo bem, ele também morava num cômodo superior da casa, não sei se ela mandou fazer ou se já tinha. Então é muito parecido, né? Ele está na casa de uma mulher, ela tem apenas um filho, o filho morre e ela chega até meio brava, assim, essa também chegou brava para Eliseu. Como assim? Eu não pedi um filho, agora Deus me dá um filho e tira o filho? A sunamita também ficou brava com Eliseu. E lá aquela outra falou, como assim? Veio para minha casa, multiplicou minha farinha assim tudo, mas agora mata meu filho? Como que é isso? Que Deus quer fazer comigo? E Elias, ele também fica bravo com Deus, né? Ela fica brava com ele e ele vai e fica bravo com Deus. E fala assim, Deus, como assim? Só me manda na casa dessa mulher e tira o filho dela? Ele também ficou bravo. Mas ele orou, ele falou assim, Deus, eu te suplico, não fica claro quanto tempo ele orou, mas a implicação na história de Elias é que também Elias, que era um homem de poder, que era um homem que tinha muita autoridade com Deus, eles tinham tanta autoridade com Deus, por exemplo, Elias, ele chega diante de Acabe e fala assim, não vai chover. Então, eles têm esse poder com Deus, eles têm essa autoridade com Deus, mas existem momentos, e é essa parte que eu queria enfatizar, né, que em alguns momentos Deus vai responder orações imediatamente, de uma forma fácil. Tem momentos em que você ora, poxa Deus, nem eu estava esperando uma resposta tão rápida assim, já acontece. Em outros momentos é um processo, é uma dor de parto, há uma necessidade de perseverança. Então Elias não é tão dramático como esse aqui, mas Elias também, ele tem uma situação complicada, não entende por que Deus tirou a vida do filho, ele ora e depois ele faz exatamente esse processo aqui. Ele não apenas impõe as mãos, ele não fala de longe, ele não joga um manto, ele tem que fazer algo. Olha, se tem algo que pode ser mais pessoal, mais íntimo, como que acontece o milagre com Elias? Elias também se estende, ele coloca o corpo dele em cima do cadáver, indicando, assim, porque a gente demonstra, quando você vai orar para um enfermo, né, muitas vezes você vai colocar a mão, é uma identificação, você está colocando a sua mão, não que você tem poder, mas o poder de Deus que está em você passa fisicamente. Jesus fazia muito isso. Até conta aquela história da mulher com fluxo de sangue, que não foi Jesus que pôs a mão sobre ela, mas ela que pôs a mão na roupa de Jesus, e Jesus sentiu a virtude saindo dele. Então, esse milagre da ressurreição, os dois casos mostram que precisava ter uma identificação. Não era Eliseu falando assim, Geazi, vai lá com o bordão. Talvez Deus estivesse ensinando para Eliseu alguma coisa aqui. Não era um caso assim, Geazi, vai lá e põe. Não, Eliseu, você vai. E ele chegou lá e orou e não aconteceu nada. Então, olha o processo aqui de Eliseu, nesse caso. Eliseu ora, versículo 32, 33. Depois, versículo 34, ele sobe a cama, deita-se sobre o menino,
põe a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele. Ele está se identificando em tudo. Mãos, olhos, boca, tudo, assim, há um envolvimento. Eliseu tem que entrar nesse caso de corpo, de alma, espírito, ele tem que se doar. E mesmo assim não acontece na mesma hora. E aí, versículo 34, ele fala que se estendeu sobre ele. E olha, é interessante, a palavra estendeu-se sobre ele não é a mesma palavra, não tem um significado tão diferente, porque no início do versículo 34 fala que ele deitou-se sobre o menino. É uma palavra. Depois, no final do versículo, depois que ele tinha feito isso, deitou sobre o menino, ele se estendeu. E eu li num lugar que era essa palavra, eu fui conferir, realmente essa palavra, estendeu-se sobre ele, só é usado aqui, que aparece duas vezes no versículo 34 e depois no versículo 35 de novo, e é usado com Elias. Em 1 Reis 18, quando, depois do fogo cair sobre o altar e acontecer todas aquelas coisas lá com os profetas de Baal, aí Elias vai orar para que Deus mande a chuva de novo. E ele fica lá em cima do Monte Carmelo, e aí ele se estende, a Bíblia assim, que ele fala, algumas traduções falam assim, que ele caiu sobre a terra, que ele se estendeu sobre a terra, é essa mesma palavra aqui. E é uma coisa interessante, porque naquela ocasião também, Elias precisou orar 7 vezes para a chuva vir. E ele mandava o servo dele olhar, vê se tem um sinal de chuva. Não tem, Elias vai orar de novo. Então, essa ideia de uma oração perseverante, de uma oração, de uma dor de parto. Então, eu queria mostrar, tem momentos em que Deus age no sobrenatural sem... assim, a gente fala até da palavra esforço. Não é pelo esforço humano que Deus age. Mas há milagres que acontecem, nem orar, seja curado, em nome de Jesus, seja curado. E tem outras coisas que vão exigir o envolvimento. Então eu queria, mais assim para vocês verem como que Eliseu teve que se envolver. Então vamos contar as coisas aqui. Ele entrou no quarto e orou, fechou a porta e orou, primeiro. Segundo, ele se deitou sobre o menino, mãos sobre mãos, olhos sobre olhos, boca sobre boca. Se deitou. Terceiro, ele se estendeu, que é uma outra palavra, como falei, relacionada com aquela de Elias, que indica uma busca mais intensa e talvez até uma... até eu fico, logicamente, você deve ficar também imaginando como é que um homem adulto vai se deitar sobre... A Bíblia não fala a idade aqui, mas o máximo que ele podia ter, acho que seria uns 5 ou 6 anos, né? Eu acho que ele não poderia ter mais do que isso. Então, como é que um homem adulto deita sobre um corpo tão pequeno? Então, aqui, a posição de Elias, quando fala daquelas 7 vezes que orou no cima do Monte Carmelo, e que usa a mesma palavra, ele se agachou e colocou a cabeça entre os joelhos. Então, esse estender-se sobre o corpo do menino, acho que implica numa posição diferente e numa coisa assim, até numa posição de dores de parto, de clamar a Deus. Então primeiro ele orou, segundo ele se deitou sobre o corpo, mas depois, terceiro, ele agachou, ele entrou assim numa posição de intensidade maior. Então, assim, são passos progressivos. E quando ele fez isso, versículo 34, a carne do menino aqueceu. Mas, eu acho que eu estou fazendo, glória a Deus, acabou, está tudo feito. Não tinha acabado ainda não. A carne aqueceu, mas ele não tinha voltado à consciência. Aí, quarta coisa, ele vai e anda para cá e para lá na casa, buscando a Deus. Deus,
Deus, o Senhor tem que agir. Deus, há um gemido, há um envolvimento, né, de Eliseu nisso. E depois, em quinto lugar, ele volta lá de novo, faz a mesma posição de novo, e aí o menino espirra 7 vezes e volta à vida. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito forte nessa história, que a gente precisa entender que algumas coisas acontecem de uma forma mais rápida, sem necessidade de tanta persistência, de perseverança, e outras coisas acontecem com muito mais necessidade de envolvimento, né? Esse envolvimento de corpo em cima de corpo, Jesus não fez isso, a gente não tem um exemplo de Jesus fazer exatamente esse tipo de coisa, mas você tem vários exemplos, eu não vou ter tempo de mostrar, mas Marcos principalmente enfatiza assim que Jesus movido de compaixão. Então esse envolvimento, né, às vezes a gente vê, Deus opera, acho que Jesus também fala várias vezes que Jesus atendeu toda a multidão, todos eram curados. Eu acho que mesmo com Jesus, algumas curas foram mais rápidas. Alguns evangelistas, alguns homens que Deus usou, um que eu me lembro especificamente, acho que ele até está vivo ainda, T.L. Osborne, ele fez campanhas enormes em vários países da Europa, da África, e ele não impunha as mãos sobre as pessoas quando ele pregava, e depois ele falava assim, agora nós vamos orar, cada pessoa doente vai colocar a própria mão sobre a parte que está enferma e nós vamos orar juntos. Então, ele mesmo não colocava. E muitos milagres aconteciam simultaneamente. Então, isso é possível, Deus faz assim. Mas eu estou querendo dizer assim, tem outras situações, como esse aqui, que requer um envolvimento. E a Bíblia conta das duas coisas com Jesus. Às vezes ele curava muita gente, né? Não sei se ele colocava a mão sobre todos ou não, mas ele curava muitas pessoas, mas em outras situações, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, foi um processo, ele foi para lá 2 vezes, 2 vezes na história, em João 11, da história da ressurreição de Lázaro, 2 vezes fala que Jesus ficou profundamente comovido e uma vez ele chorou. Então tem 3 menções do envolvimento emotivo de Jesus, de compaixão naquela história. Então tem histórias, tem situações, e eu creio que Deus quer muito isso de nós. Ele quer restaurar, Ele quer usar o sobrenatural. Há situações que Deus vai simplesmente agir, é o poder de Deus, em nome de Jesus seja curado e é curado, e há outras situações que exigem um grande envolvimento, né? E esse aqui é um caso que mostra isso, ok? Então, agora só queria terminar lendo um pouco sobre esses textos, né? Nós vamos ler esse que eu já mencionei, em Romanos 1:4. Eu queria só terminar falando, procurando aplicar essa diferença entre o milagre de conceber um filho e o milagre da ressurreição, né? As duas coisas são sobrenatural, o reino de Deus, não pensando só no caso literal, por exemplo, assim, uma pessoa que não pode ter filho, ter um filho, ou o caso literal de alguém que já morreu ressuscitar, embora as duas coisas são demonstrações claras do poder de Deus e do reino de Deus. Deus quer mostrar as duas coisas e, inclusive, a ressurreição, a vitória sobre a morte, é algo que o reino de Deus vai trazer em plenitude e, como eu já mencionei, é o último inimigo que é vencido por Jesus. Mas agora eu quero aplicar isso de uma forma mais figurada. Quando nós, ou na vida individual, por exemplo, eu sou nascido de novo, isso é um milagre. Só Deus pode gerar uma nova vida, amém?
Isso não, a gente pode fazer cursos, a gente pode ensinar as 4 leis, a gente pode ensinar nossos filhos, a gente pode fazer todas as coisas necessárias para alguém entender o Evangelho. Se não for pelo Espírito Santo, não nasce de novo. Amém? Nós precisamos sempre saber disso e depender disso e buscar isso na nossa vida para que, sim, eu preciso falar, eu preciso proclamar o Evangelho, preciso ensinar, mas só o Espírito Santo que pode realmente gerar uma nova vida. Mas depois que a nova vida, aí, por exemplo, cada um de nós foi gerado por Deus, a nova vida em nós é um milagre de Deus. Mas o que seria o segundo milagre? O milagre da ressurreição. Lembra, tem um milagre que vai acontecer. Você acredita que você vai ressuscitar dos mortos? Você acredita nisso? Na cabeça ou você acredita mesmo? Porque quando eu começo a pensar, você pensa assim, em Deus criar do nada. É fantástico, né? Deus cria do nada. Como eu falei, uma coisa impossível, comparado com outra coisa impossível, qual que é a diferença, né? Um é maior do que o outro, mas eu não sei, na minha cabecinha, uma pessoa que morreu, que apodreceu, que não tem mais nada, como que essa pessoa, porque não é assim, se eu falo assim, não é o corpo, Deus tem, o Espírito está com Jesus, e então no reino de Deus, quando Jesus voltar, não é o meu corpo que voltou, não, ele fala assim que o nosso corpo vai ressuscitar. Eu não sei, para mim, eu vejo isso, parece que é mais difícil a minha mente acreditar nisso do que acreditar numa coisa que Deus criou do nada. É lógico que não tem diferença nenhuma, mas assim, eu só estou querendo mostrar que a ressurreição é algo fantástico, é algo, o máximo, é a demonstração máxima do poder de Deus, né? A ressurreição dos mortos. Agora eu quero aplicar isso espiritualmente. Então vamos só ler alguns textos, depois a gente finaliza. Romanos 4, então fala o seguinte. Ele está falando do Evangelho, né? Ele começa falando no versículo 1 que Paulo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, já prometido pelos profetas, versículo 2, acerca de seu filho. Então eu queria mostrar, assim, tem outros textos que não vai dar tempo de mostrar, mas esse aqui é um exemplo onde ele podia ter falado, Jesus, o Evangelho é Jesus. Eu não estou falando que não faz parte, porque João capítulo 1 fala muito claro sobre a encarnação. Então não estou dizendo que não faz parte, eu só estou dizendo que em muitas ocasiões no Novo Testamento, quando eles podiam ter falado, então esse Jesus que nasceu de uma virgem, eu não sei por que razão, eles não enfatizam essa parte. Jesus, olha que ele está falando do Evangelho, Jesus, que nasceu, ele até falou do nascimento, ele podia ter aproveitado, não. Ele só fala que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, o que provou, né, e o que eles falaram, você pode olhar em todas as pregações que tem no livro de Atos, né, todas as vezes que um dos apóstolos, Pedro, depois Paulo, todas as vezes que eles pregavam o Evangelho, eles falavam da ressurreição. Eles sempre falavam da ressurreição. Eu vou só lembrar, né? 1 Coríntios 15, no começo do capítulo, ele fala, esse é o nosso Evangelho. Qual que é o nosso Evangelho? Ele fala do Evangelho. O Evangelho é que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Tá? Então, a ressurreição é algo que é muito enfatizado como a parte essencial do Evangelho, né? Aí teria outras
outros exemplos disso, mas eu não vou tomar o tempo agora. Agora vamos ler em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos começar no versículo 18. É uma oração de Paulo, ele fala: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder. Então ele fala sobre a nossa vocação, fala sobre a riqueza da glória, e agora ele fala sobre a suprema grandeza do seu poder. Qual o tamanho do poder de Deus que opera em nós? Qual o tamanho? Ele vai falar. Como que eu posso? Assim, é mais ou menos como falar. Qual que é a potência desse motor? Qual que é a potência? Esse carro tem um motor, mas qual que é a potência do motor? Ou qual que é a potência de explosão, né, de uma dinamite? Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho do poder de Deus que opera em nós? Qual é? Você já sabe a resposta? Da ressurreição. Que ele fala assim, vamos ler como está escrito aqui. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus acima de todo o poder. Então, esse é o tamanho do poder de Deus, que é o tamanho do reino de Deus, a evidência do reino de Deus é a ressurreição. Agora no capítulo 2, ele fala o seguinte, no versículo 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. Agora, eu não tenho uma aplicação específica, mas eu achei muito interessante, pensando nisso, o que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, tem o poder de Deus para gerar vida nova em cada um de nós, ok? Esse é o primeiro milagre. No caso da Sunamita, foi o milagre dela ter um filho quando ela não podia ter um filho. Então, tem um milagre de Deus gerar vida. Então, eu queria que vocês olhassem aqui, é bem interessante, no versículo 5, aqui, Efésios 2:5, ele fala o seguinte, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou. A princípio, eu estava morto, ele me deu vida, parece que é ressurreição. E eu não acho que a gente tem que separar tanto assim. Mas ele mostra 3 passos aqui que são progressivos. E a gente pode ver isso em outros textos no Novo Testamento para entender. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou. Então ele está colocando como se fossem 2 passos. Ele gerou vida nova e nos ressuscitou. O poder da ressurreição. Na conversão, está operando o poder da ressurreição. Não estou querendo fazer uma distinção mecânica, mas eu quero que vocês vejam em outros lugares também que existe, a gente sabe que existe uma vida progressiva com Deus. Nós nascemos de novo, a nossa salvação é progressiva. Então, tem um milagre da concepção, tem um milagre de Deus gerar vida nova em nós, mas aí a gente pergunta, por que Deus permitiu que o filho da mulher sunamita morresse? Que coisa, porque assim, ela foi para Eliseu e falou assim, eu nem pedi um filho, agora ficou muito pior, porque eu não tinha um filho, aí eu fiquei alegre que eu tinha, agora não tenho, ficou pior do que antes. Mas ia ficar melhor do que antes. Porque além do filho gerado por Deus, ela ia ter um filho ressuscitado. A vida que Deus cria já é uma vida que Deus gera, que Deus cria, já é uma vida eterna, já é uma vida que não vem do homem. Mas
a vida da ressurreição, como eu mostrei. Por que eu estou enfatizando? Os apóstolos, as escrituras do Novo Testamento, eles não falam tanto de Jesus ter nascido de virgem. Isso é um grande milagre, é uma coisa impressionante. Mas para Deus e para o reino dele, o fato de que essa vida que ele recebeu de Deus, ele entregou novamente, passou pela morte e depois pela ressurreição. O reino de Deus realmente é gerado da ressurreição, né? É importante, o primeiro passo é essencial, mas além de ser gerado por Deus, nós precisamos passar pela vida da ressurreição. Agora, se você tem uma mente lógica, você vai entender o que eu vou perguntar agora. Nós fomos gerados por Deus. Passo número 1, Ele nos vivificou. Passo número 2, Ele nos ressuscitou. Para passar do 1 para o 2, o que Ele não mencionou aqui? O que tem que acontecer? Ele nos vivificou. Depois Ele nos ressuscitou. Para ressuscitar, tem que passar pela morte. Jesus foi gerado por Deus, vida sobrenatural, mas Ele precisou passar pela morte para poder passar pela ressurreição. Passar pela ressurreição é maravilhoso. Esse é o reino de Deus, essa é a demonstração de Deus. Mas essa ressurreição só pode acontecer se passar pela morte, né? Então, eu não falei o terceiro aqui, né? Então, versículo 5, Ele nos vivificou. Versículo 6, nos ressuscitou. E depois, no versículo 6, tem o terceiro passo. Depois de nos ressuscitar, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, que seria como a ascensão de Jesus, né? Então, vivificar, como Ele deu vida para Jesus, concebeu em Maria, ressuscitar e assentar com Ele em lugares celestiais. Ok, agora Filipenses 3, rapidinho, estou terminando. Filipenses 3, e aqui Paulo vai mostrar, vai falar um pouco para dizer assim, mas como é assim, né? Tem alguma base bíblica para a gente entender que depois que nós somos gerados por Deus, nós ainda precisamos passar pela ressurreição? E não estou falando da ressurreição do corpo, claro, isso todos nós precisamos passar, né? Mas eu estou falando de um aspecto da vida espiritual. Paulo fala isso aqui. Então, ele fala, eu vou começar no versículo 7, Filipenses 3, 7. O que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Isso é morte. Ele ganhou todas as coisas, ele está perdendo as coisas que não são importantes, mas é um processo de morte. Eu considero por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Quando você pensa na salvação, quando você pensa em quem Paulo era, né, tem várias frases que Paulo fala aqui, e fala assim, peraí Paulo, você é salvo ou não é? Você já conhece a Jesus ou não conhece? Ele está falando assim, não, eu preciso conhecer a Cristo. Olha quanta coisa. Pense comigo aqui, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele já era convertido. Que mais que ele já era? Ele já tinha passado por revelações, ele já tinha passado por experiência, todas aquelas coisas que contam no livro de Atos, né? As 3 viagens missionárias que contam em Atos, tudo isso já tinha acontecido aqui. O homem tinha pregado para um monte de gente, fundado igrejas, e ele está falando assim, Jesus, eu preciso te conhecer. Eu preciso perder todas as coisas para eu poder ganhar a Cristo, como se ele não tivesse Cristo. Versículo 9, seja achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé,
desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí que ele está falando a ressurreição do corpo. No fim, é a ressurreição do corpo. Mas ele quer uma ressurreição, tem isso também. Que ele quer uma ressurreição. Essa frase, assim, sempre eu paro assim, mas Paulo, peraí, você não tem certeza se você vai chegar à ressurreição dos mortos? Que ele fala assim, para ver se posso chegar. Parece alguém que não tem certeza. Mas ele está falando sobre uma ressurreição superior, uma ressurreição vitoriosa, né? Então, é muita coisa que a gente não pode entrar agora. Só vou citar, não dá tempo de ler, 1 João 3, 1 e 2, fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Essa palavra filhos no grego, é aquela palavra que é usada para criancinhas. Agora somos filhinhos, criancinhas de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que é melhor do que ser filho de Deus? O que pode ser melhor do que ser filho de Deus? Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que nós vamos ser? Aí você junta 1 João 3, que ele fala assim, quando nós virmos Jesus como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Gálatas 4 fala sobre também criancinhas e fala sobre adoção de filhos. Adoção de filhos não é como o que a gente pensa aqui, que é um casal que não pode ter filhos ou um casal que já tem filhos e adotar uma criança de fora. Não, Gálatas 4 não está falando sobre isso. A adoção de filhos era o costume judaico, assim, que quando a criança era pequena, não tinha o status de um filho em plenitude, era uma criancinha, que ele fala assim, a criança quando é pequena não difere em nada de um servo. Então ele fala assim, ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que nós vamos ser? Filhos maduros, filhos crescidos, filhos que passaram pela morte e pela ressurreição. Então era isso que eu queria falar sobre o significado desses 2 milagres na vida da sunamita. O primeiro milagre é a vida nova, é sobrenatural, é Deus intervir, é coisa fantástica, só que ele mostra que o milagre da ressurreição é algo que envolve um processo, é algo muito mais envolvente, é um processo, e o processo da ressurreição é algo que vale a pena. Paulo fala assim, eu passo por qualquer coisa para poder conhecer o poder da ressurreição. E isso não é uma coisa poética. Irmãos, a gente tem que morrer para alguns sonhos. Gente, morte é morte. Não é fácil passar pela morte. Não é fácil a gente conhecer, ter a comunhão com os sofrimentos de Jesus. Não é fácil a gente passar pelo processo de ver Deus ressuscitar algo que é dele. Por que tem que ressuscitar um filho que Deus deu? Deus deu o filho para a sunamita. Deus dá a vida nova para nós. Por que a gente tem que perder tudo? Para poder passar pelo processo da morte e da ressurreição.